Olá a todas e a todos, meu nome é Charlotte Oliveira, pertenço à Cooperativa Humanitária e neste vídeo, que é o último vídeo do módulo de malária, vamos ver quais são as mensagens-chave a reter em emergências de malária. Vamos então começar. Então, primeiro que tudo, em relação qual é a população em risco de mortalidade de malária em situações de emergência. Então, é primeiro preciso saber em que região é que nós estamos e regiões de elevada incidência de malária, ou seja, transmissão ao longo do ano, principalmente as crianças menores de 5 anos, estão em risco de morte por malária, ao contrário que durante uma epidemia toda a população está em risco. Depois, quais são os fatores desencadeantes de uma emergência de malária? Uma elevada transmissão relacionada com vetores pode ser devido às temperaturas mais elevadas, chuvas intensas e anormais, inundações e uma falta de medida de controle de vetores associada. Também o movimento de populações pode estar relacionado, pode ser um fator desencadeante de uma emergência de malária, a ruptura total dos serviços de saúde, desnutrição e outras epidemias na região podem ser fatores desencadeantes de uma emergência de malária e temos também a diminuição da eficácia do tratamento de primeira linha de malária. Em relação a indicadores, vamos ver quais são os indicadores que nos dizem que nós estamos perante uma suspeita, ou seja, um alerta de uma emergência de malária. Primeiro de tudo, o aumento dos casos de malária, tanto nas consultas externas como no internamento. Um aumento no número absoluto dos casos é um alerta para uma emergência de malária. Depois, o aumento da percentagem de positividade dos testes de diagnóstico rápido, os TDRs. Uma vez que a percentagem de positivos em relação a todos os testes realizados aumente, isto é um alerta de uma possível emergência. Finalmente, aumento da proporção de casos de malária em maiores de 5 anos, que são normalmente as pessoas que estão menos vulneráveis, ou seja, têm algum tipo de imunidade adquirida de malária. Quando temos um aumento de número de casos, tanto no internamento, normalmente são casos graves, é um alerta para que algo não está bem e temos que investigar. O aumento da taxa de letalidade devido à malária, ou seja, a morte por malária no nosso hospital aumenta, mais um alerta. E, por último, o aumento da morbilidade proporcional de malária, ou seja, de todas as morbilidades, quando a malária é mais importante, podemos estar perante um alerta de malária. Estes 5 indicadores são de vigilância constante, semanal, em zonas onde existe prevalência de malária. Mensagem-chave a reter. Qual é o critério de intervenção para intervirmos numa emergência de malária? Primeiro de tudo, a capacidade das estruturas de saúde. Quando as estruturas de saúde não conseguem dar resposta ao aumento do número de casos, significa que existe um gap e existe uma possível necessidade de intervenção de emergência. E depois a descentralização dos cuidados. Já vimos que o tratamento da malária, a estratégia curativa, envolve a descentralização de cuidados. Quando os atores envolvidos não têm esta capacidade, nós poderemos decidir intervir e introduzir esta capacidade na tal estratégia curativa. Qual é o componente prioritário para reduzir a mortalidade, ou seja, para salvar vidas? Primeiro, está relacionado com a descentralização de cuidados, que é a referência ou a transferência de casos complicados, termos o sistema montado, e depois a capacidade de transfusões de sangue. A malária complicada está associada a uma anemia extrema, uma anemia grave, e a capacidade de transfusões de sangue é essencial para salvar vidas. Ainda, a taxa de letalidade é um dos indicadores-chave de mortalidade, não apenas na epidemia de malária, mas em todas as epidemias.
por fim, é essencial reterem que as medidas de controle vetorial devem ser sempre consideradas em situações de emergência. Implementar medidas de controle vetorial não deve ser apenas para situações estáveis, mas sim mesmo em situações de emergência. Questões logísticas operacionais não devem ser um obstáculo para a implementação destas medidas. Deixo-vos aqui 3 documentos muito interessantes relacionados com malária que vos convido a consultarem. Okay? Bibliografia muito pertinente. Chegamos então ao final dos nossos vídeos sobre o módulo de malária. Espero que tenham gostado e muito obrigado pela vossa atenção.